você não imagina o que foi visto. Entre o silêncio da noite e o sussurro do vento, algo foi observado a seu respeito. Um olhar do alto capturou um instante do qual você ainda não tem consciência, e desde então, o céu não está mais em descanso. Seu nome atravessou espaços que você não vê, mas que te escutam. Querida alma, se você soubesse o que foi dito, talvez suas mãos tremessem. Não foi qualquer pessoa, nem qualquer frase solta ao vento. Foi algo carregado de verdade, arrependimento e sentimento. E quando essa palavra foi lançada, até os anjos se entreolharam em silêncio. Ontem. Sim, foi ontem. Quando tudo parecia normal, quando você seguia com sua rotina sem desconfiar, alguém pronunciou o teu nome com uma intensidade que o céu inteiro sentiu. Não foi uma oração, tampouco uma maldição. Foi mais profundo. Mais humano. Mais real do que você imagina. Eu vi. Eu ouvi. E não pude ignorar. A forma como sua essência foi mencionada arrancou um eco diferente no invisível. Alguns tentaram esconder, outros tentaram entender. Mas há coisas que o céu não deixa passar despercebidas, e essa foi uma delas. Você já sentiu, de repente, uma inquietação sem motivo? Como se o peito apertasse sem explicação, como se alguém tivesse lembrado de você com força. Pois não era apenas sensação. Era resposta. Reflexo de algo dito longe, mas que te alcançou aqui. Há alguém que ainda carrega algo que nunca disse diretamente a você. Talvez por orgulho, talvez por medo. Mas finalmente, esse alguém não conseguiu mais guardar só para si. E quando falou, se você estivesse lá para ouvir. Não, não era ódio. Também não era simples saudade. Era algo misturado, dor, amor, arrependimento e uma pergunta sem coragem de ser feita. E quando essas emoções se misturam, elas produzem um som que só o céu consegue escutar. Talvez você pense que ninguém lembra. Que o tempo apagou você das memórias alheias. Mas, querida alma, há sentimentos que o tempo não apaga, apenas silencia. E ontem, esse silêncio se quebrou. Eu poderia te dizer quem foi. Poderia te contar cada palavra exata dita naquele instante. Mas preciso que você esteja preparada. Há verdades que não podem ser entregues como se fossem cartas jogadas ao vento. Elas precisam pousar no momento certo, no coração certo. Por isso estou aqui. Porque algo vai chegar até você. Não como tempestade, mas como brisa que arrepia. Não será uma mensagem escrita, nem um pedido direto. Será algo que apenas quem sente realmente entende. E antes que isso aconteça, eu preciso te contar o que o céu está vendo. Porque esse sentimento que te envolve ultimamente não é à toa. Não é invenção da sua mente cansada. Tem alguém do outro lado sentindo tanto, que isso já começou a atravessar o invisível. Você pode até tentar ignorar, distrair a mente, seguir como se nada estivesse acontecendo. Mas existe um chamado suave, quase imperceptível, que te puxa para dentro de si mesma, como se dissesse, escuta, algo está chegando. E está. Não é coincidência você ter lembrado de alguém sem motivo. Não é por acaso aquela música que toca justo quando você tenta esquecer. Não é aleatório quando o coração aperta e a respiração muda. Isso é eco do que foi dito, e o universo respondendo. Alguém pronunciou teu nome com um peso que não cabia no peito. Foi sincero. Foi quase um desabafo. Foi quase um pedido de perdão, mas parou no quase. E esse quase foi suficiente para mover o invisível. Nesse momento, enquanto você me escuta, essa pessoa talvez esteja olhando pro teto, pensando se fez certo, se deveria ter falado mais cedo, se ainda existe tempo. Talvez ache que você seguiu feliz. Talvez imagine que você já o esqueceu. Mas o céu sabe. O céu vê aquilo que ninguém ousa dizer em voz alta. Vê arrependimentos escondidos, saudades engolidas, palavras que nunca foram ditas e corações que tremem só de imaginar um reencontro. E eu preciso te dizer, a vida vai trazer sinais. Pequenos, discretos, mas claros. Algo que só você vai reconhecer.
Pode ser uma lembrança, uma mensagem inesperada, um nome que surge do nada. Não ignore. Porque esse sentimento que você sente sem saber explicar, é resposta. É como se o universo estivesse tentando te preparar para escutar o resto daquela frase que foi interrompida ontem. E eu sei, você já sofreu demais com expectativas. Aprendeu a não esperar nada de ninguém. Aprendeu a se bastar. E isso é belo. Mas não feche os olhos para aquilo que é verdadeiro só porque dói lembrar. Nem todo retorno é para reabrir feridas. Às vezes, é para fechá-las de vez. Nem todo pedido de perdão é para reviver o passado. Às vezes, é só para que a alma encontre paz. O que foi falado sobre você tinha verdade, tinha arrependimento, mas também tinha admiração. Tinha saudade. Tinha desejo de voltar no tempo. E o tempo, como ele pesa quando a gente percebe tarde demais o valor de alguém. Eu sei que seu coração já cansou de promessas vazias. Sei que você aprendeu a sorrir por fora quando por dentro só havia silêncio. Mas dessa vez, não é ilusão. É confissão. E foi por isso que fui enviado. Para te preparar. Para te lembrar de que o amor, mesmo machucado, não deixa de ser amor. E que algumas histórias, por mais que tentem acabar, insistem em recomeçar. Olhe ao seu redor. Perceba como ultimamente tudo parece te levar para o mesmo lugar, memórias, cheiros, sonhos, coincidências. O invisível está se movendo, e não é contra você. Não tenha medo. A verdade pode assustar no começo, mas ela liberta no fim. E esse fim, ainda não chegou. Você está no meio do caminho. Há algo que precisa ser escutado. Não por orgulho. Não por vaidade. Mas porque sua alma merece saber o que calaram por tanto tempo. Enquanto você tenta seguir, tem alguém tentando se perdoar. E o céu inteiro assiste a essa luta silenciosa entre o orgulho e o amor. Essa pessoa não imaginava que, ao dizer teu nome, algo despertaria. Mas despertou. E agora nada mais é como antes. Se você pudesse ver como os anjos se entreolharam naquele momento, entenderia que algumas palavras têm peso de destino. E essa foi uma delas. Você já se perguntou por que certas pessoas simplesmente não saem da alma, mesmo depois de tanto tempo? É porque elas deixaram algo em você, e levaram algo de você. E quando isso acontece, o universo não sossega até que tudo encontre seu lugar novamente. Talvez essa história não termine com flores, nem com finais de filme. Talvez termine com compreensão, com verdade, com paz. E isso também é sagrado. Mas antes, é preciso sentir. É preciso ouvir. É preciso estar aberta para o que está vindo. Não endureça o coração agora. Você precisará dele sensível para entender o que vai acontecer. Porque o que foi falado ontem, não foi apenas sobre saudade. Foi sobre amor. Sobre arrependimento. Sobre eu não deveria ter deixado você ir. E esse tipo de palavra não morre. Ela sobrevive, cresce, atravessa o tempo e chega, exatamente onde precisa chegar, no seu coração. Sei que já se perguntaram se você ainda sente. Se pensa. Se voltaria. Se perdoaria. Perguntaram isso entre lágrimas e silêncio. E a resposta que o céu guardou, está mais perto do que você imagina. Não estranhe se sonhos começarem a parecer reais. Se o nome dessa pessoa surgir do nada. Se você sentir como se alguém te chamasse, mesmo no vazio do quarto. É o universo alinhando caminhos. É a vida te preparando. É o amor, mesmo machucado, tentando respirar de novo. Ei, querida alma, eu sei que você finge estar bem. Mas bem no fundo, ainda existe algo aí. Algo que você tentou esquecer, mas que nunca deixou de existir. E não tem problema. Amar nunca foi fraqueza. Sentir nunca foi erro. O que machuca não é sentir, é calar. Mas alguém não conseguiu mais calar. E foi aí que tudo começou a mudar. Não espere flores na porta. Nem mensagens ensaiadas.
O que está vindo é mais sutil, mais verdadeiro e mais profundo do que gestos superficiais. Vai ser um olhar, uma palavra, uma presença. E você vai saber. O céu me pediu para te dizer: não corra. Não se feche. Não pense que tudo é coincidência. Porque não é. Essa história não está terminada. Ela só estava pausada. E agora, algo despertou. Algo que tentou ser esquecido, mas foi lembrado com força. Há uma conversa que precisa acontecer. Há lágrimas que precisam ser libertas. Há verdades que precisam ser ditas. E quando isso acontecer, sua alma vai entender por que sentiu esse chamado. Mas antes, é necessário coragem. Coragem para escutar. Coragem para sentir. Coragem para perdoar, inclusive a si mesma. Você não perdeu tempo amando. Você viveu. Você sentiu. E isso é mais bonito do que viver com medo. E essa pessoa só percebeu isso tarde demais. Foi por isso que falou teu nome daquele jeito. Com voz trêmula. Como quem pede uma chance, mesmo sem saber se vai receber. E o céu ouviu. E eu também. Agora, o próximo passo não depende de mim. Depende de você. De como vai receber o que está vindo. Talvez doa no começo. Talvez confunda. Mas logo depois, vai aliviar. Porque nada é mais leve do que a verdade, por mais pesada que pareça. E a verdade é que você foi, e ainda será importante para alguém que tentou te esquecer, e não conseguiu. Você deixou marcas. Não no corpo. Na alma. E almas não esquecem aquilo que as tocou de verdade. O céu não quer que você reviva dores. Quer que entenda o porquê delas. E entender é a chave que abre a porta do recomeço. Recomeçar não significa voltar ao que era. Significa permitir que algo novo nasça onde antes havia ferida. Essa pessoa que falou do teu nome ontem, não é mais a mesma. O tempo mudou, a vida ensinou, a saudade cobrou. Agora, só falta você saber. Só falta você ouvir. E quando ouvir, algo dentro de você vai mudar também. Talvez você perdoe. Talvez não. Mas uma coisa é certa, você nunca mais vai olhar para essa história com os mesmos olhos. E isso, querida alma, já é cura. Ainda não posso te revelar tudo. Ainda não é a hora. Mas o que eu vi, vai encontrar você. Esteja atenta. O universo vai sussurrar. E quando sussurrar, você vai entender. E nesse instante, você vai saber exatamente por que eu vim até você, e por que o céu não conseguiu ficar em silêncio. E agora, se o seu coração sentiu algo enquanto ouvia estas palavras, talvez seja porque essa mensagem não veio por acaso. Era para alcançar justamente você. Era para tocar aquilo que ninguém vê, mas que Deus conhece tão bem. A revelação é simples, mas profunda, mesmo quando tudo parece silêncio, o céu não está indiferente. Há algo sendo preparado para você, um plano de cura, de renovo e de recomeço no amor. E você não está sozinha. O que te aconteceu não foi o fim, foi apenas a ponte para algo maior que ainda virá. Obrigada por permanecer até aqui, por sentir, por permitir que essa mensagem tocasse a sua alma. Eu oro para que cada palavra floresça dentro de você e traga paz, esperança e coragem para amar novamente. Se isso falou com você, eu te convido, com muito carinho, a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. Isso não é só engajamento, é movimento, é luz se espalhando. Cada gesto seu me ajuda a continuar trazendo mensagens como essa, que curam, fortalecem e levantam. Fique por perto. Ainda há tantas revelações para serem entregues, e eu quero que você esteja aqui para recebê-las. Que Deus te abençoe, console, e te mostre que o amor, quando vem do céu, sempre encontra o caminho certo até você.